Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, aconteceu uma situação horrível lá em Itumbiara, né? Que vocês já devem estar sabendo, pelo menos acredito eu. Porém, uma separação é um evento comum. Ele acontece todos os dias. Por mais que as pessoas elas jurem amor eterno num casamento, acontece todos os dias isso. Só que em alguns casos, uma separação, ela é transformada em algo que é devastador para algumas pessoas, tá? E ela não é algo extraordinário. E só que alguns sujeitos, eles transformam uma perda como se fosse uma destruição, né? E aqui começam algumas tragédias, muitas. E de alguma forma essas transformações elas têm se transformado em casos de polícia. Quando o relacionamento termina, a leitura social muitas vezes elas costumam serem simples, né? E ele não aceitou o relacionamento, ela não aceitou, mas ela parece explicar algo que não se explica, né? As pessoas, elas têm o direito de terminar relacionamentos, como aconteceu com a mãe, com a esposa desse ex-secretário de Itumbiara, gente. Tá? Aceitar ou não, ele passou do irracional, passou do racional, né? Porque isso é uma decisão, muitas vezes, que é unilateral, tá? Estamos falando aqui de algo muito mais profundo, gente. É o lugar que o outro ocupa uma economia psíquica, tá? E aí entra uma questão, que é a diferença racional entre perder alguém, que muitas vezes a pessoa ama ou ela coisifica o outro, tá? E coisificar é tratar o outro como coisa, como um objeto, né? É perder alguém que se depende de existir subjetivamente, tá? Para alguns sujeitos, o parceiro não é apenas um objeto de amor, é um sustentáculo narcísico, é uma organização identitária, é uma garantia que o outro faz parte, é como se fosse uma coisa simbiótica, é como se fosse uma extensão do próprio eu, tá? Né? E quando esse vínculo ele se rompe, ele não se trata apenas de um sofrimento, né? Ele acaba sendo muito mais que isso. É como se a pessoa entrasse em colapso, tá? Então, vamos entrar num campo mais familiar aqui. Os vínculos, eles não são apenas efetivos. Então, cada um ocupa um lugar aqui, né? Vocês sabem que as famílias, elas são estruturadas, cada um ocupa um lugar dentro dessas famílias. E quando se rompem esses vínculos, o sofrimento de identidade que está em jogo deixa de ser apenas um relacionamento, passa a ser uma sustentação psíquica, tá? E aí as pessoas elas entram nesse sofrimento, porque o que eu sou sem ela, sem ele, sem eles, né? Então, em certas configurações subjetivas, é como se a pessoa entrasse num processo de aniquilação mesmo, né? Então, evitar esses moralismos que as pessoas usam é muito bom, porque, veja, essa mãe que perdeu 2 filhos está entrando aí em questões moralistas, como nós vivemos numa sociedade extremamente paternalista, judaico-cristã. Uma mulher que perde 2 filhos, ela não pode viver o luto desses 2 filhos. Isso é cruel, é uma crueldade moralista, né? E por que eu digo isso? Porque ela perde, neste momento, ela é sacrificada moralmente, tá? E isso não pode ser uma justificativa, de forma alguma. Ela sofre, como as mulheres no século 17 e 18, a uma fogueira simbólica. E não é defesa para esses atos que foram tão violentos. E sem compreender essa lógica estrutural dos vínculos humanos, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando tragédias
como se fossem explosões emocionais? Como nós podemos aceitar? Isso é terrível. Nós tratamos assim de forma tão sem de forma assertiva. As tragédias, elas são tratadas dessa forma. Algo aqui precisa ser pensado. Os rompimentos amorosos são partes inevitáveis da vida. Transformar o outro em uma condição de existência subjetiva precisa ser visto com naturalidade. Não pode ser visto como um local de risco para as mulheres. Porque quando o outro vai embora, não é apenas um vínculo que se rompe. Para certos sujeitos, está sendo o próprio mundo que vai embora. Porém, vamos pensar que não é uma condição de que vai dar certo para sempre. Você, eu, corremos esse risco? Será? A empatia é importante.